A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala sobre a verdade sobre Ananias e Safira. Sabe, filho, uma das perguntas que mais frequentemente é sobre Ananias e Safira. Muitos querem saber como eles ficaram debaixo de condenação, se estamos hoje debaixo da graça. Alguns enxergam neles uma evidência contra o ensino do Evangelho da Graça. Preste atenção, Atos capítulo 5, do verso 1 ao 5 diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porém, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esses desígnios? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Essa história é realmente assustadora. Ela parece dar apoio àqueles que ensinam que, quando quebramos a lei, podemos morrer. Isso faz muito com que muitos irmãos vivam com medo da morte e do juízo de Deus. Seja livre de medo e da morte. A palavra de Deus diz no Hebreus capítulo 2, no verso 14 e 15, isto, pois, que os filhos têm participado comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pela sua morte, o Senhor destruiu aquele que tinha o poder da morte. Não é que o diabo deixou de existir, mas o seu poder foi anulado pela morte do Senhor na cruz. Toda a escravidão é baseada no medo da morte. A palavra de Deus diz claramente que a lei traz a morte. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 7 e 9, nós lemos que a lei é um ministério de condenação e morte gravado em pedras. Sabemos que a lei produz morte. O que faz o diabo? Ele procura levar o crente a viver pela lei para que dessa forma possa trazer acusação e condenação. Ele diz ao crente que cada vez que ele faz algo errado, deve esperar algo ruim aconteça como punição. Por causa disso, as pessoas até mesmo esperam pela morte. O poder da morte está na acusação e na condenação. Se você aceita a condenação, o inimigo ganha espaço e subjuga pelo medo. Quando você aceita a acusação, você entra debaixo do poder da morte. Nós vivíamos sujeitos à escravidão por causa do medo da morte. Então, hoje, precisamos receber uma revelação de Deus que nos livre desse medo. É certo que o Senhor Jesus fez algo para nos libertar. O que ele fez? Pela sua morte, ele destruiu o diabo. A palavra destruir aqui não significa aniquilar, mas destituir o diabo do poder que ele tinha. Filipenses capítulo 3, do verso 9 e 10 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que, mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte. A justiça própria é aquela justiça que procede da lei.
Quando tentamos produzir a nossa justiça pela nossa obediência, estamos agindo baseados na lei. Paulo, porém, diz que ele não tem justiça própria, mas somente a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O resultado disso é que podemos conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição, porque ainda somos tão pobres no conhecimento de Cristo, pastor, porque experimentamos tão pouco do poder da ressurreição, simplesmente porque a justiça da fé não tem sido pregada. Alguns, porém, rejeitam o ensino da graça, porque se apoiam no exemplo de Ananias e Safira. Veja, a história deles realmente se aplica a nós. Ananias e Safira não eram crentes genuínos. Alguns ficam impressionados com o fato de Ananias e Safira ofertarem e estarem na igreja. Para essas pessoas, é uma evidência de que eram crentes. Isso, porém, não deveria surpreender, pois hoje mesmo, nem todos que frequentam o nosso culto são realmente nascidos de novo. Sempre houve incrédulos no meio dos crentes. Se Ananias era crente, então nós temos um problema, pois ele caiu morto sem ter chance de se arrepender. Romanos capítulo 8, verso 1, diz que agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todavia, Ananias caiu morto. A única resposta possível é que Ananias e Safira não eram crentes verdadeiros. Por que eu ouso afirmar que eles não eram crentes verdadeiros? Baseado no fato que todas as vezes que um crente é mencionado no livro de Atos, ele é chamado de discípulo ou homem de Deus. Mas ao falar de um não convertido, sempre se refere apenas como um homem. Todas as vezes que o livro de Atos se refere a um crente, ele chama de discípulo, mas quando se refere a um descrente, ele é chamado apenas de homem. Em Atos capítulo 5, verso 1, por exemplo, Ananias é chamado apenas de homem. Veja algumas provas dessa verdade no livro de Atos. Atos 9, Deus manda que outro Ananias vá até Paulo, mas esse Ananias é chamado de discípulo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui. Atos capítulo 9, verso 10. Em Atos 9, quando se menciona Tabita, diz que ela era uma discípula. Isso mostra que os crentes genuínos são sempre chamados de discípulos em Atos. Havia em Jope uma discípula por seu nome de Tabita, nome que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Atos 9:36. A respeito de Timóteo, a palavra de Deus também diz que ele era um discípulo. Chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Atos 16:1. Muitos discípulos são mencionados em Atos 21 e até mesmo um velho discípulo. Alguns dos discípulos também eram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Atos 21:16. Todavia, quando se trata de não convertido, o livro de Atos sempre se refere a eles meramente como homens. A respeito de Simão, o mágico, a Escritura diz simplesmente de homem. Ora, havia certo homem chamado Simão que praticava ali mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Atos capítulo 8, verso 9. Em Atos 10, Cornélio é chamado de homem, pois não havia ainda se convertido. Apesar de ser piedoso e dar muitas esmolas, ele ainda precisava ouvir o evangelho para ser salvo. Por isso o anjo mandou que ele buscasse a Pedro. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, Atos 10:1. Em Listra havia um homem paralítico. Ele seria salvo depois, mas antes de ser salvo é descrito apenas como um homem. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Atos 14:8. Depois de tudo isso,
Você pode comprovar que em Atos 5, quando se menciona Ananias e Safira, diz que havia um homem com sua mulher. Nada se diz de serem discípulos ou cheios do Espírito Santo. Com base nisso, defendemos que eles não eram mesmo convertidos e a experiência deles não se aplica a nós, que fomos regenerados. A mistura da lei com a graça. O nome na Bíblia possui significado. Veja, por exemplo, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. O nome de Zacarias significa Deus se lembra. E depois de a sua esposa Isabel, promessa de Deus ou aliança de Deus. Esse casal deu à luz a um filho chamado João, que significa Deus é gracioso. Não é maravilhoso que no Novo Testamento comece a história com um Deus que se lembra, aliançado com a sua promessa Isabel, para trazer a sua graça sobre todo homem? O nome Ananias possui o mesmo significado de João. A diferença é que João, Iones, é o nome de Deus, parece com o começo em Ananias. O nome de Deus parece no fim, mas significa o Senhor é gracioso ou graça do Senhor. Deus mandou que Ananias, um discípulo, fosse até Paulo, restaurasse a visão dele e o batizasse, de maneira que a primeira pessoa que Paulo viu, depois de convertido, foi a graça de Deus, o significado de Ananias. Foi a graça de Deus que abriu os olhos de Paulo e a graça que nos dá luz e revelação da verdade. Em Atos 5, porém, temos Ananias casado com Safira. O nome de Safira, que se refere à pedra, como esse mesmo nome, o Talmud, o livro da tradição judaica, diz que Deus escreveu em lei, em tábuas de safira e lápis de lazuil. Se é assim, podemos dizer que Safira representa a lei. Ananias significa a graça de Deus. Ele estava casado com Safira, simboliza a lei. O resultado da mistura entre lei e a graça é a morte. O que traz a morte à vida da igreja é a mistura da graça com a lei. As pessoas acreditam que a graça precisa ser equilibrada com a lei. E quando acrescentam a lei, o resultado é morte. Talvez hoje não venhamos muita morte física, mas é possível perceber muitas igrejas que já estão mortas. Tudo sobre a lei tem a ver com você, olhando para si mesmo. Mas tudo sobre a graça tem a ver com você vendo Jesus. Você consegue perceber a gravidade da mistura da graça com a lei? Você não vai encontrar nas igrejas um ensino exclusivo da lei. Sempre vai ouvir um ensinamento combinado com um pouco de graça com lei. Você vai ouvir coisas como: você foi salvo pela graça, mas agora precisa se esforçar para guardar os mandamentos. Eles temem que o ensino da graça se torne desequilibrado, então resolvem balanceá-lo com a lei. Contudo, ao fazerem isso, estão mudando o evangelho e tornando-o impotente para mudar a sua vida. Os crentes confessam sempre que foram salvos pela graça de Deus. No entanto, vivem procurando merecer, com suas boas obras, as bênçãos de Deus. Quando fazem algo bem feito, eles esperam ser abençoados. Mas quando falham, amontoam culpa sobre si e esperam ser punidos. Foram salvos pela graça, mas vivem pela lei. Isso é mistura. Deus odeia a mistura. Evidentemente, não podemos definir uma doutrina baseada no significado de nomes, mas certamente são uma evidência que não pode ser ignorado. Ananias e Safira são colocados para nós como uma advertência, mas eles mesmos não eram crentes genuínos. Aleluia! Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que nós sejamos cada dia mais crentes genuínos, possamos viver pela graça, não com medo, mas sabendo que o Senhor é abençoador, gracioso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas conheçam a verdade da graça e da lei, e a verdade sobre Ananias e Safira. Se você foi abençoado, comente aí, nos ajude a divulgar, para que nós possamos alcançar mais vidas para o Senhor. Se você foi abençoado
e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Através da sua oferta, vamos levar pessoas para o encontro com Deus, assim como também vamos entregar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e tenha uma colheita extraordinária, em nome de Jesus. Amém?